Triângulo da Tristeza, o filme vencedor da última Palma de Ouro do Festival de Cannes, dirigido por Ruben Östlund, é o tema deste vídeo de hoje, e esse filme também está indicado ao Oscar de melhor filme agora em 2023, se é que você está vendo este vídeo antes do Oscar, e cá entre nós eu acho que não tem muitas chances não, mas é um filme que tem vários aspectos que vale a pena a gente conversar por aqui. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês dar um like nesse vídeo, ó, aqui do lado, dar um like nesse vídeo e assinar o canal, ativar as notificações para vocês sempre serem avisados de quando novos vídeos vão aparecer por aqui. Isso é muito importante, não é à toa que as pessoas falam isso nos vídeos não, ok? Na minha cruzada contra a ditadura do presta ou não presta, porque todos nós temos aquela mania de quando assistimos a um filme, ele ou presta ou não presta, ou é uma coisa absolutamente genial ou é um lixo absoluto. Eu não acho isso de nenhum filme, eu sempre acho que você consegue extrair coisas boas e ruins de todos os filmes e dá para ficar assim ali no meio do caminho. Triângulo da Tristeza, para mim, é um desses filmes que você consegue extrair coisas boas, mas você consegue extrair muitas coisas ruins também, como eu vou contar nesse filme. Vale dizer, vale o aviso, para quem não assistiu ao filme, eu devo dar alguns spoilers aqui sobre algumas passagens dele, então é importante que a partir desse momento, se você não tiver assistido ao filme, dê um pause aí nesse vídeo, salve aí no seu YouTube e volte quando você tiver assistido, ok? O primeiro ato do filme, e esse é um filme dividido classicamente em 3 atos, como os tradicionais 3 atos do cinema. No primeiro ato, a gente é apresentado a um casal de modelos, o Carl e a Yaya. Ela muito mais bem sucedida do que ele, é uma daquelas maiores Uber models do mundo, e depois de um desfile, os dois vão a um jantar, um restaurante. E quando chega a conta, ela deixa a conta para ele pagar. E ele é muito menos sucedido do que ela, tem bem menos dinheiro do que ela, digamos assim. E isso desencadeia uma discussão entre os dois no restaurante que vai até o Uber e vai até o hotel onde eles estão hospedados e que, de certa forma, dá o tom do que vai ser esse filme. Qual é a discussão principal? Dinheiro. Esse é um filme sobre dinheiro. Na verdade, não sobre o valor do dinheiro. É um filme sobre a riqueza, é um filme sobre como a riqueza estraga o ser humano e, de certa forma, o olhar do Ruben Östlund é a riqueza é destrutiva para o ser humano, os ricos não importam, os ricos são todos... Uma coisa meio socialista, comunista até... os ricos não importam, os ricos são todos escrotos e por aí vai. Outro tema que está nessa conversa entre o casal e que a gente até intui que vai ser uma tônica daí para frente é a diferença entre gêneros. Então a mulher mais bem-sucedida pode pagar a conta do homem e o homem é machista e o personagem Carl, ele demonstra ser bastante machista, ele apesar de não ter dinheiro, ele quer, de certa forma, ser o machão da relação, mas ele não consegue, porque o dinheiro da namorada, ou esposa, sei lá, é que acaba falando mais alto, e isso é um tom do filme. E aí nós somos jogados para o segundo ato do filme, que é num cruzeiro, um navio, em que o Carl e a Yaya ganham essa viagem, ela é uma influenciadora e tem lá que fazer fotos para poder postar, e também está incluída aí uma crítica a esse universo dos influenciadores, né? E a gente é apresentado nesse cruzeiro a uma série de pessoas, a várias pessoas uber ricas, de diferentes origens e de diferentes riquezas, né? Que estão ali nesse cruzeiro. Todas elas têm uma coisa em comum, parecem ser super vazias. Então a gente tem desde um programador de jogos de game, um milionário programador de jogos de game, que está lá sozinho, até um outro empresário, que ele mesmo fala que vem do ramo da merda, que ele vende esterco, né? Enriqueceu com isso. Então, e a gente vê outros casais, e uma característica é que
são todas pessoas mais velhas, né? A parte o casal, Cal e Yaya. E aí a gente é apresentado também a outros personagens. Então a gente tem toda a equipe que trabalha no navio, capitaneado por uma determinada mulher. A gente tem a equipe de faxineiros, né, que ficam passando ali pelo filme como que se quisesse mostrar pra gente que existe essa diferença de classes, enquanto os ricos estão ali curtindo, né, o cruzeiro, o navio, né? As outras pessoas estão ali trabalhando numa espécie de submundo que às vezes a gente nem vê. E aí o segundo ato começa a degringolar mesmo no jantar do capitão. O capitão vivido maravilhosamente pelo Woody Harrelson. Na verdade, a pessoa mais conhecida do elenco, pelo menos na minha concepção. E o Woody Harrelson é um personagem delicioso porque ele é o capitão de um navio. Sabe aqueles... Ele parece estar meio de saco cheio, mas ao mesmo tempo ele tá ali naquele emprego maravilhoso num navio de 250 milhões de dólares, né? E tá bebendo o tempo todo, não quer sair da cabine. E aí vai para esse jantar e começa a ter um embate com um dos convidados ali, os dois falando frases sobre capitalismo e socialismo. Sim, o Woody Harrelson é um capitão socialista. E eles mesmos brincam, né? Ele é um capitão americano socialista e ele tá discutindo com um empresário magnata russo capitalista. E daí vem uma dos embates do filme e mostra muito bem esse valor do dinheiro que eu tô querendo dizer. E aí, nesse jantar, a coisa toda degringola, parece que a comida estava envenenada, e o navio começa a balançar, e os hóspedes todos passam mal, e aí o navio, de certa forma, tem um naufrágio, e vários sobreviventes vão parar numa ilha. E aí começa o terceiro ato da ilha. Nesse terceiro ato da ilha, nós vemos ali alguns desses personagens, inclusive o casal de modelos, a chefe ali da tripulação, né, das pessoas que trabalham no navio, e uma faxineira. Uma faxineira, não por acaso é uma faxineira oriental, que de certa forma assume um papel de liderança, de certa forma não, ela assume um papel de liderança e começa a comandar as coisas ali na ilha, e começa essa inversão de papéis, porque ela é a única que consegue sobreviver na ilha. Os outros todos dependem dela. Então ela começa a mandar e desmandar na ilha. Essa é a trama de Triângulo da Tristeza. Vários desses pontos que eu falei são pontos interessantes que o Ruben Östlund se propõe a discutir esse valor da riqueza, o quanto a riqueza é importante para nós, ou não é importante, no caso dele, no caso da visão dele, a riqueza não é importante, a riqueza é o que acaba destruindo o mundo, a riqueza é o que acaba levando as pessoas até a brigarem entre si, até aos males da humanidade. Essa é a crítica que o Ruben Östlund faz durante todo o filme através dessas pequenas situações, e são inúmeras pequenas situações que eu não vou entrar em detalhes aqui, até culminar no final, que eu acho bem legal. Agora, o grande problema de Triângulo da Tristeza é exatamente isso. É um filme óbvio. Então, sabe aquele filme que você assiste com aquela cara meio sarcástica, olhando assim, olha só a crítica que esse cara está fazendo à riqueza, olha só como ele é perspicaz, olha só, imagina você assistindo um filme acompanhado de alguém cutucando, olha só, olha a crítica que ele está fazendo à riqueza. Esse é o problema de Triângulo da Tristeza. A crítica da riqueza é muito óbvia, então não tem à parte essas pequenas situações que eu citei, que a gente vai se deparando com elas e vendo que são situações realmente em que a riqueza é colocada acima de tudo, e a riqueza significa poder, e isso está no filme todo, mas se você pegar o todo do filme é isso, é essa crítica à riqueza e tal, e não tem muita surpresa, não tem um desfecho, não tem uma grande reviravolta, por mais que existam esses três atos, e esses três atos são bem diferentes entre si, a gente não vê uma grande reviravolta, uma grande mensagem. É uma crítica à riqueza e por si só.
para mim, não funcionou. Não funcionou nesse sentido. Ah, James, você não se divertiu com o filme? Claro que eu me diverti. Tem cenas ótimas do filme. Mas se você pegar o cômputo geral, eu adoro esse termo, não tem nada de novidade. Eu acho até que o primeiro ato, o do Cal e da Yaya e a discussão entre eles, prenuncia um algo até melhor do que efetivamente foi. Aliás, tem um problema de narrativa no filme aí, porque o Cal e a Yaya, você acha que eles vão ser os protagonistas da história toda e a gente vai ver o filme sob o olhar deles, mas isso vai sendo diluído na medida em que o segundo e o terceiro atos aparecem com vários outros personagens assumindo esse protagonismo. Eu acharia muito mais interessante a gente ver, por exemplo, essa luta de classes vindo do olhar do Cal, que é talvez o personagem mais interessante do filme. Né? Ele fica nessa dúvida entre ser o machão e o homem é que tem que prover tudo para a mulher, mas a mulher é que tem o dinheiro, e ele se depara com várias pessoas ali naquele navio, com situações diferentes da dele, e ele não sabe às vezes como agir em função da riqueza. Eu acharia ver mais disso. Eu acho que isso poderia ter enriquecido mais o filme do que efetivamente os outros personagens irem entrando e assumindo um pouco o papel de protagonistas dessa narrativa. Então é isso, em suma. Triângulo da Tristeza funcionou para mim, mas com todas essas ressalvas, aquele filme que você chega ao final dele com a sensação de poderia ter sido muito melhor do que foi, mas o Ruben Östlund perdeu a oportunidade de levar esse filme para um outro caminho, um outro tipo de narrativa que, no final das contas, teria sido, para mim, muito mais satisfatória. Mas eu quero saber de você, o que você achou de Triângulo da Tristeza. Coloca aqui embaixo nos comentários, vamos continuar essa discussão aqui nos comentários desse vídeo, ok? Então é isso, muito obrigado, esse foi mais um vídeo sobre cinema aqui no canal, e em breve eu volto com mais vídeos sobre cinema, sobre séries, sobre música, sobre cultura pop, sobre entretenimento, sobre a vida em geral. Até a próxima!